abrir já o do doutor Gabriel, já está aqui, já está aguardando. Gravando. Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de outubro de 2022. Vamos iniciar a sessão da 4ª Câmara de Julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas. Aos juízes, a verificação do quórum. Foi? Foi. O primeiro processo será 4139-233, Multiverde Papéis Especiais. Ele vai ser acompanhado pelo Dr. Gabriel Sacomano Zoccoli. Dr. Gabriel, o senhor dispensa a leitura do relatório? Eu acho que pode ser de grande valia a leitura do relatório, Maria Helena. Vai iniciar a leitura? Então, um momentinho só. O processo é da relatoria do Dr. Zulli. Presidente, só lembrar, perdão, desculpe a indelicadeza, mas só lembrar os colegas e lembrar aqui o patrono que a leitura do relatório, na verdade, vai trazer aqui a localização das principais peças, os momentos processuais, o que é conhecido por todos aqui, que supostamente é mais conhecido ainda pelo próprio patrono. Mas toda sorte é um direito do doutor Gabriel que se proceda à leitura do relatório, portanto, se realmente quer que assim o faça, doutor Zulli. Leia o relatório, sabemos que será bem extenso e longo, mas de toda Zulli, forma. você consegue fazer um resuminho para não ficar... Vou tentar. 800 laudas? Sim, doutor Gabriel. Gostaria de pedir desculpas. Podemos dispensar o relatório, peço desculpas pelo pedido. Eu faço um breve intuito. Então tá bom. Então o senhor tem 15 minutos, então, doutor Gabriel. Pode começar. Perfeito, obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade, por me ouvirem. Como a Maria Helena antecipou, se trata de um auto de infração. Esse auto de infração busca a cobrança de valores supostamente devidos a título de ICMS, bem como a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória. A multa ela é oriunda do fato de que não foram escriturados os documentos, ou seja, não houve o cumprimento das obrigações acessórias, e a cobrança do imposto busca a cobrança do ICMS que não foi nem declarado e nem recolhido no período sob cobrança. Essa cobrança do ICMS, ela toma como premissa o valor do ICMS destacado das notas fiscais de saída da Multiverde, as quais foram obtidas a partir dos XMLs constantes na base de dados da Receita Federal do Brasil. Apresentamos a impugnação, que restou improvida, ensejando o recurso do presente recurso ordinário. Com todo respeito, parto de duas premissas diferentes. Num primeiro momento, penso que o auto deva ser extinto por conta de vício de nulidade, visto que não foi corretamente calculado o valor do tributo devido, porque não foi levado em consideração os créditos do ICMS oriundos da não cumulatividade e, portanto, houve infração ao artigo 142 do Código Tributário Nacional. Tendo em vista que foi exigido o ICMS destacado sem a exigência de apresentação de documentos, embora tenha sido instaurada uma fiscalização prévia, também me parece que não restaram preenchidos os requisitos para o lançamento por arbitramento. E, portanto, com todo respeito, verifico também uma violação ao artigo 148 do Código Tributário Nacional. Por esses motivos aqui resumidos, me parece que, entendo, na verdade, que o auto ele deve ser extinto por vício de nulidade. Não se entendendo pela extinção do auto de infração, uma coisa a gente não pode ignorar, que é que
ao menos o recurso ordinário pautado para julgamento na presente data, ele merece parcial provimento. Parcial provimento para quê? Para que seja reduzida a cobrança. Não estamos falando nas multas em razão do descumprimento da obrigação acessória. Eu não estou falando também do valor do ICMS efetivamente devido, ou seja, o saldo credor menos o devedor. O saldo devedor menos o credor. O presente recurso ordinário, ele deve ser parcialmente provido em respeito ao princípio da verdade material, a qual ela evidencia que houveram operações que antecederam as saídas que estão sendo cobradas através dessa exigência fiscal. A verdade material, ela reside no fato de que existem entradas essas que, embora o contribuinte não tenha escriturado os documentos, elas de fato ocorreram. E pela verdade material, é possível levar em consideração, converter o presente julgamento em diligência para que seja corretamente apurado o valor de ICMS devido. Ou seja, num português mais barato, até peço desculpas, não se entendendo pela extinção total do auto, não nos olvidamos do pagamento, buscamos o pagamento do mesmo, porém, no montante efetivamente devido, o montante legitimamente devido aos cofres públicos estaduais, o qual deve levar em consideração a verdade material, as entradas que ocorreram, que, embora não tenha escriturado os documentos necessários, eles foram juntados aos presentes autos. Além disso, há um laudo técnico, que tem o nosso posicionamento através de um expert imparcial que contratamos para execução desse trabalho. Em outras oportunidades, esse TIT já entendeu pela conversão do julgamento em diligência para verificação da legitimidade das informações constantes em laudo fiscal. Inclusive, embora não na composição aqui presente, essa quarta Câmara também entendeu no passado, conforme precedente relacionado em nossos memoriais e também em recurso ordinário. Portanto, por esses motivos, me parece que o auto de infração ele merece ser extinto por conta de vício de nulidade, como exposto, em razão do lançamento por arbitramento e da inobservância do cálculo correto do tributo devido. Não se entendendo dessa forma, com todo respeito, o recurso ordinário, ora pautado para julgamento, merece parcial provimento, para que seja ao menos convertido em diligência o presente julgamento, quantificado o valor de ICMS efetivamente devido, ou seja, todas as penalidades, o valor resultante das saídas subtraídas dos créditos da entrada, oriundos da não cumulatividade, que são evidenciados pela verdade material, para que, com isso, nós possamos, ao menos, incluir de parcelamento ou fazer o pagamento, se possível, do valor efetivamente devido aos cofres públicos e não pagar algo que desconsidera a verdade material do caso concreto. Então, por esses motivos aqui sintetizados, entendo que o recurso ordinário merece integral ou, ao menos, parcial provimento para reduzir a cobrança. Não se entendendo pela redução de imediato, conversão do julgamento em diligência, para que seja apreciado corretamente o laudo técnico apreciado através de um expert e também quantificado o valor de tributo devido. Agradeço pela oportunidade e por me ouvirem. Obrigada, doutor Gabriel. Doutor Zúlio, a palavra é sua. Bom dia a todos. O processo é extremamente objetivo, bem provado, bem demonstrado. Na verdade, o contribuinte, fora esses argumentos que trouxe em sustentação oral por oral, não necessariamente porque se refere à nulidade, ele objetivamente não traz argumentos em preliminares. Todavia, há necessidade de se analisar algumas coisas. E aí eu abro um título que é argui, porém, interessado à ocorrência de cerceamento e defesa, isso no decorrer dos trabalhos fiscais. O interessado argumenta que o seu direito de defesa cerceado no curso dos trabalhos fiscais, porquanto não teria instado a apresentar documentos e esclarecimentos durante a fiscalização. Todavia, não há na legislação a obrigação de solicitar documentos ou esclarecimento por parte da autoridade fiscal. É claro que, dependendo da natureza da fiscalização a ser efetuada, é necessário solicitar documentos ou esclarecimentos. Porém, no presente caso, verifica que não há
não há nada que a autoridade fiscal atuante necessitasse do contribuinte que não estivesse disponível no sistema na Secretaria da Fazenda. Assim é que, na esfera de discussão acerca da procedência ou não do AEM, é o processo administrativo tributário regido pela Lei 3.457, de 2009. O processo somente se inicia com a apresentação da defesa por parte do contribuinte autuado. É no bojo desse processo que o inciso 55 do artigo 5 da Constituição Federal garante o contraditório e ampla defesa, princípios que têm sido rigorosamente observados ao longo do presente processo. Nesse sentido, é que antes de mais nada, porém, no decorrer dos trabalhos fiscais, temos mero procedimento fiscal, mediante o qual o fisco averigua a eventual ocorrência de infrações à legislação tributária. Esse procedimento é investigativo de caráter interno e, por sua própria natureza, não imputa ao contribuinte nenhuma acusação que somente é formalizada com eventual autuação. É evidente que, no curso do procedimento, o fisco pode, caso entenda necessário, notificar o contribuinte apresentando informações para aclarar determinada situação, mas tais notificações não podem ser confundidas com o exercício de direito ao contraditório e ampla defesa, ou mesmo ao devido processo legal, pois nessa fase ainda não há acusação, como bem destaca a digna representação fiscal em seu parecer que acolho. Ainda observo também que a adesão de piso quem analisou acusações fiscais, as provas e os argumentos das partes, fisco e contribuinte cuja decisão está fundamentada consoante as provas dos autos, a jurisprudência e a legislação que rege o contencioso administrativo tributário, refutando cabalmente as alegações do autuado, expedidas em sede de defesa e que foram reproduzidas em sua peça recursal. Ainda do exame que faço dos autos, em nenhum momento constato a ocorrência de cessamento de defesa ou elementos que incidiram sua ocorrência. Com efeito, ao princípio, em nenhum momento ocorreu ao desrespeito da ampla defesa do contraditório, pois o contribuinte foi regularmente notificado e receber todos os elementos necessários ao compor sua defesa e recursos, peças que apresentam com galhardias, elementos que sugerem o bom conhecimento da matéria discutida nos autos. Este fato, aliás, demonstra-se de forma clara e cristalina ao se examinar os argumentos de defesa e os recursos que são amplos, bem abordam a matéria aqui discutida e demonstram pleno conhecimento da acusação imposta e de todo o processo. Foram abertas as devidas oportunidades para o exercício do contraditório e, nesse ponto, destaca-se ser de pleno conhecimento antes da ação fiscal ser posta a termo da irregularidade, pois procurada a empresa pelo fisco este lhe oferecer documentos. A infração cometida está demonstrada de forma clara. E aqui eu analiso exatamente essa situação, trago jurisprudência, lembro a minha velha mestra Odete Medawar sobre a matéria, que ela tem um livro chamado Processualidade do Direito Tributário Administrativo. Enfim, o contribuinte digo que não pode alegar suas próprias despesas, digo que foi atendido todos os princípios do artigo 142 do CTN, tá? E eu estou afastando argumentos. Demais argumentos eu estou analisando lá embaixo, a exemplo do caso relativo ao crédito. O crédito é um direito de exercício do contribuinte, não cabe ao fisco atribuir. Transcrevo para poder melhor lembrar as acusações, né? E digo que os períodos a que se refere aqui são novembro de 19 a setembro de 20, tá? Isso já nos traz à luz uma outra questão. Então, faltas relativas ao pagamento do imposto, e veja bem, vou dizer o norte da questão, decorrente do não lançamento do total de ICMS destacados das notas fiscais de saída de mercadorias tributadas de sua emissão nas guias de informação e apuração do ICMS. Aliás, as guias vão ser eliminadas, tá? E na sua escrituração fiscal digital para cada um dos períodos indicados, comprova a inflação em relação às notas fiscais, tanto as respectivas chaves de acesso, as transcrições compostas, campos das notas fiscais, ou seja, o contribuinte emitiu nota fiscal, não levou elas ao IFD, né? A escrituração fiscal digital, notas fiscais de saída, nem a GIA, nem poderia, porque se não tem FD, não vai ter GIA, tá? E infrações relativas à apresentação de informação econômico-fiscal, que é exatamente a falta de apresentação da guia de recolhimento de imposto, falta de entrega de guias de informação e apuração, guias, tá? Dos períodos de abril, junho, julho, setembro de 20. Tá? Eu faço um esclarecimento inicial aqui, dizendo, olha, analisando os autos, observa-se que os itens 2, 3, 4 e 6 foi formado o processo em apartado,
conforme termo de apartação. Tá? O pessoal usa apartamento, eu prefiro apartação. Itens 2, 3, 4 e 6. Portanto, estes itens não foram objeto de análise em grau de recurso ordinário, remanescendo apenas os itens 1 e 5, que foram estes que eu apontei. Examinando os outros, áreas que o processo encontra-se devidamente estrito com elementos que comprovam as infrações, conforme detalhado no demonstrativo. De início, analisando o conteúdo do processo, observa não é o caso de efetuar a diligência. No caso, considerando o livre convencimento e o próprio artigo 371 do CPC, vigente e o próprio artigo 26 da Lei 3457, e eu transcrevo o artigo 26. Tá? O convencimento revela uma das fases do processo onde o julgador, ao não estar livremente convencido, por exemplo, sobre os fatos, provas, poderá, então, buscar referir o convencimento mediante a realização de diligência. Nesse sentido, é que, de forma ao artigo 25 da mesma norma processual administrativa, o julgador poderá, para esclarecer provas, fatos, circunstâncias, determinar a realização de diligência. Nesse sentido, antes de mais nada, cabe considerar o chamado livre convencimento. Aí eu lembro do artigo 371 do CPC, que é aplicado de forma subsidiária na forma do 15, né? Transcrevo, inclusive, o artigo 131 do antigo CPC de 73, que eu acho que ele tem uma forma diferente, né? E digo que, considerando da prova do convencimento, há de se ter em mente o princípio da aquisição processual e o fenômeno pelo qual fica absorvido e incorporado os autos dele, fazendo parte integrante da prova realizada no processo. Feita a prova, é irrelevante saber quem a produziu, pois o processo a adquire. E nele, aliás, fica incorporada. Não se pode definir o desenquadramento da representação física das provas realizadas no processo, salvo em situações justificáveis. Só é relevante saber quem não fez a prova. Vale dizer que não se desincumbiu do ônus das provas, pois, nesse caso, se deve julgar não provado o fato, isto é, deve decidir-se contra aquele que tinha o ônus da prova do fato ou o direito estrangeiro, por exemplo, e dele não se desincumbiu. Livre convencimento motivado, prova legal, eu trago essas definições e os coloco em contraponto com a situação dos autos, transcrevo a jurisprudência e digo, neste giro, o juiz pode dar à prova o valor que entender adequado, podendo considerar o depoimento de testemunha, superior à escritura pública. Artigo... faltou um aqui. Artigo 500 e 180, é evidente a limitação do princípio do livre convencimento. Lembrem que o artigo 375 do CPC, do ônus da prova, tá? No ambiente do direito provatório, aquele que deve tenha, né, aquele que tem, desculpe, o dever poder máximo, quanto combinado com o precatado, artigo 370, na segunda edição, William Santos Ferreira, merece ser compreendido como verdadeiro princípio da máxima eficiência dos meios de prova, a autorizar a adoção de técnicas típicas e também atípicas na exata medição de sua necessidade para o alcance do esclarecimento do fato probando. Esta adequabilidade das técnicas predispostas à produção de provas, segundo sustenta o mesmo autor, corresponde à necessidade de adoção de medidas atípicas que permitem adequar as técnicas instrutórias às peculiaridades típicas e atípicas no direito. Aí eu lembro do artigo 378 do CPC e o 379 que transcrevo. Tá. Então, analisando isso, eu digo que, efetivamente, o agente fiscal de rendas efetuou toda essa análise e trouxe ainda as folhas 5 e 6, detalhado relatório fiscal circunstanciado, cujo teor, em parte, na parte fundamental, eu transcrevo no meu voto. E aí eu digo, afasto diante das circunstâncias, recomendo a recorrente no sentido que deva ser efetuada a diligência na forma como requerida, tá? Perfeito? E vou só acrescentar aqui para fechar mesmo, em relação à eventual prova pericial que não traz elementos fundamentais à não escrituração.
que, na verdade, a prova pericial, tá? Isso daí é um comentário que eu faço à lateral, ele diz o seguinte: entrou 10, saiu 8. Se entrou 10 e saiu 8, essa diferença ele teria direito ao crédito desses 10 e à compensação. Não é o caso, porque, veja bem, crédito é exercício de direito, então cabe ao contribuinte exercício, não o fisco atribuir. O fisco tem que constituir o crédito tributário. Aí, se ainda em prazo, o contribuinte vai lá e efetua o crédito pelas entradas, aliás, de notas fiscais que sequer ele lançou na sua escrituração. No que se refere ao item 1, no que diz respeito, então eu digo, né? No que se refere ao item 1, no que diz respeito a ele, este trata de fato de pagamento de imposto decorrente do não lançamento do total do imposto destacado das notas fiscais eletrônicas de saída de mercadorias tributadas nas guias de informação e apuração, GIA e EFD. Analisando, aliás, hoje ele incorreria, hoje, vamos colocar um entre aspas, né? Porque se ele não escritura a EFD, automaticamente, em razão da chamada eliminação das GIAs, que a secretária da Fazenda está efetuando, inclusive ontem eu fui falar sobre isso, se não tem EFD, não há como a Fazenda sequer elaborar as GIAs, tá? Automaticamente. Então, analisa o processo, veja que, conforme consta de folhas 10, 16, as GIAs do período apurado foram entregues sem movimento. Ele emitiu nota fiscal com destaque de imposto e entregou as GIAs sem movimento, ou não foram entregues. Já a escrituração fiscal digital não foi entregue a partir da referência 7 de 19, folhas 39. Nesse sentido, portanto, foi que o fisco relacionou as notas fiscais emitidas pela autuada, que ela tem no XML isso, né, nota fiscal eletrônica, relacionou as notas fiscais emitidas pela autuada no período a fim de obter o total de ICMS destacado e, portanto, devido pelo contribuinte. A interessada, porém, porque veja bem, eu tenho uma diferença látera de processo entre a nota fiscal emitida com destaque do imposto, que é o imposto devido, e ele tem o direito, exercício dele ao crédito. A interessada, porém, seu recurso ordinário traz argumentos relativos ao crédito do contribuinte no item 1. Por suposta violação de direitos e princípio, é que o fisco deveria ter considerado os créditos a que a ele teria direito quando da apuração de imposto. Todavia, cabe aqui considerar que, conforme dispõe a legislação de regência, o crédito é, de aquilo que eu venho falando, direito do contribuinte que deve exercê-lo, não tendo autoridade administrativa qualquer competência para fazê-lo, tratando-se de exercício de um direito. E, efetivamente, quem tem o direito de fazê-lo é quem detém o direito. Ademais, o crédito somente pode ser tomado se cumpridas as condições previstas na legislação, mormente sua regular escrituração. Veja-se o artigo 23 da Lei Complementar 87/96. Dessa forma, a alegação de eventual direito a crédito que o fisco deveria fazer num encontro de contas para apurar a diferença de vida não tem suporte na legislação de regência. Não pode a Fazenda fazer as vezes do contribuinte no direito ou no seu direito de crédito, cabendo só a ele exercê-lo. Aliás, nesse ponto, a digna representação fiscal digna, nossa, olha, a representação fiscal, em seu parecer, item 25, transcreve voto de minha lavra sobre a matéria, processo de RT 13, 9093, 038/94, olha como é velhinho, devido à impossibilidade de se atribuir ao fisco a responsabilidade pelo arbitramento de supostos créditos quando da apuração do imposto devido em levantamento fiscal. E aí eu transcrevo um trecho interessante desse meu voto. Ainda a representação fiscal também lembra a decisão deste tribunal em sede de recurso especial no processo X, publicado em 1/5/2009, falta de pagamento de imposto. Transcrevo a decisão. Tá? Diante das provas consensuais e argumentos do recurso ordinário, mantenho o referido item, negando assim nesta parte provimento ao recurso ordinário. No item 5, quanto ao item 5, a falta de entrega de GIAs é constatada na conta fiscal de folhas 10, 16, na consulta de folha 52. Conforme consta na inicial, a interessada deixou de entregar GIAs de informação e apuração nos períodos de abril, junho, julho e setembro de 20, comprovando a infração à consulta, a entrega já no sistema da Secretaria da Fazenda, tá, que é o Infovil, isso também está à parte, tá, do Estado de São Paulo, em relação às notas fiscais eletrônicas emitidas, conforme o relatório do contribuinte prévio à autuação, indicado pelo fisco nas folhas 3.315,
dando-lhes previamente, cabe informar que a presente trabalho decorreu reunião expediente de cobrança qualificada do contribuinte, já que possui declarar débitos em dia e não recolheu o tributo devido de forma reiterada. Quer dizer, além de tudo isso, ele também, o fisco informa, que apesar de lançar, não recolheu o imposto, mas aqui é falta de lançamento. De outra banda, aqui lembra e faz referência ao fato de que este item 5 não foi controvertido no que se refere ao mérito pela interessada. Quanto ao mérito, portanto, essa infração deve ser declarada procedente, tendo em vista que o disposto no artigo 20, inciso 2 da 13, como lembra a representação fiscal com que concordamos. Nesse sentido, em relação ao recurso ordinário, eu nego provimento, inclusive, esse item 5. O contribuinte traz argumento, ele acabou de se manifestar nesse sentido em relação à sustentação oral, quanto ao arbitramento. Eu analiso a questão do arbitramento, o artigo 148 do CTN, tá? E eu estou a necessidade de... E eu estou afastando o argumento. Ele fala na necessidade de revisão do lançamento. Eu lembro o artigo 149, inciso 8º, tá? E afasto. Então, assim, considerando, tá? Efetivamente, eu estou conhecendo do recurso e a ele negando o provimento. Vou fazer uma parte a latere e não está no meu voto. Volto lá em cima de tudo, tá? Só para frisar isso. Item 2, faltas relativas ao pagamento de imposto, período, tá? Julho de 19 a setembro de 20. Isso significa que foi depois de 2017, ou seja, é período posterior à alteração da legislação, então não se aplica a súmula 10 reformada, porque na época já era limite à Selic. Então, eu absolutamente nada falei, só para informar os meus pares sobre a súmula 10 reformada, posto que o período 19, a partir de 19, então não se aplicaria a questão da súmula 10 reformada. É assim que eu voto, nobres pares. Obrigada, doutor Zulli. Eu vi aqui que foi juntado em agosto um laudo, né? Sim. No dia 1º de agosto, salvo engano, foram juntadas as notas fiscais de entradas. O laudo, ele já instruiu a impugnação desde o início. Sim. Então, eu não sei. Veja bem, eu só vou fazer uma observação. A juntada dessas notas fiscais de entrada, em nada refresca o posto que isso aí representaria o argumento correspondente ao crédito, qual eu analisei, no sentido que crédito é um exercício de direito daquele que o contém. Ou seja, que se eu tenho direito a crédito, eu exerço. Ninguém pode exercer o crédito em meu lugar. Tá? Então, o fisco não pode atribuir, não compete ao agente fiscal de renda atribuir na Constituição, veja bem, o nome está, a Constituição do Crédito Tributário, créditos, ou seja, fazer um encontro de contas, tá? Mas sim aquele. Se eu sou contribuinte, eu não quero lançar esse crédito, eu não lanço, eu perco e pronto. É meu, eu faço aquilo que eu quero com ele. Muito obrigado. Não antecedentes. Alguém tem alguma observação? Presidente. Oi, doutor. Eu tô olhando o processo aqui e, a despeito do entendimento sempre muito abalizado do doutor Zulli, me incomoda um pouco o fato do processo constar um sem número de notas fiscais juntadas pelo contribuinte, as quais não foram examinadas, por óbvio, pelo agente autuante e nem pronunciadas sobre ela qualquer questão pontual pela representação fiscal. Temos aqui uma questão que eu gostaria de ouvir os colegas, porque eu sempre, nos inúmeros processos com os quais eu me deparei, processos esses em que foram apresentados documentos a destempo, por assim dizer, em todas as oportunidades eu me manifestei no sentido de acolhimento de tais documentos, sempre prestigiando o princípio da verdade real, a busca da verdade material
especialmente evitando ali argumentos no sentido de se ter violado o princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Eu gostaria de ouvir aqui os colegas, porque temos aqui notas fiscais de entradas apresentadas aqui, as folhas 3381 para frente, quer dizer, se encerra na folha 7870, que não foram apreciadas. O grande ponto é esse. Definitivamente não foram apreciadas porque foram trazidas apenas após o julgamento. Então, não dá para se dizer, na minha leitura inicial, que eles são válidos ou não são válidos porque não foram apreciados. Não foram apreciados nem pelo senhor agente autuante, não foram apreciados nem pelo juízo de primeiro grau, e eu estou dando aqui razões óbvias, porque não foram trazidos ao processo naquele instante, mas foram trazidos depois e são submetidos aqui à nossa apreciação, né? Por cautela, a minha ideia aqui, enquanto o doutor Zulli foi lendo o seu voto e também tomando em conta o que foi trazido pelo patrono quando de sua sustentação oral, a minha ideia aqui, em voto de preferência, é acatar o pedido de conversão do julgamento em diligência. Para quê? Para que os autos sejam dirigidos ao senhor agente autuante, para que se pronuncie sobre as notas fiscais ali trazidas, e eu discrimino aqui quais sejam elas, na verdade as páginas, sobre o seu teor e sobre os reflexos do seu teor junto ao presente expediente. Para depois, claro, ser dirigido à representação fiscal para que teça as suas considerações. Eu entendo como uma medida prudente, porém, gostaria de ouvi-los, porque, se vencido, eu nem apresento a minha preferência. Então, gostaria de ouvir os meus colegas juízes para que se pronunciem sobre esta minha ideia, se seria muito exagerado esse prestígio ao contraditório, pedindo que o senhor AFR autuante se pronuncie, portanto, dispensável, ou se não, se realmente é uma precaução aqui que devamos adotar. O que os meus colegas poderiam advogar aqui em sentido favorável, ou mesmo contrário, para que eu me sensibilize aqui? Eu posso fazer um adendo? Doutor, esclarecimento de fato, porque o julgamento já começou. Esclarecimento de fato ou de direito? De fato, eu só queria esclarecer que na impugnação foi juntado o livro fiscal, que de fato não foi entregue ao fisco, mas que instruía ela. E também que tem os XMLs constantes na base de dados da Receita Federal, que foi utilizado para lavrar esse auto de infração, a partir dos quais também seria possível obter as respectivas notas de entradas. Obrigado. Ok, doutor. Desculpe interrompê-los, mas eu vou pensar o seguinte, eu vou ler um trecho da acusação fiscal, para mim isso já responde todas e qualquer... Decorrente do não lançamento do total do ICMS destacado nas notas fiscais eletrônicas de saída. O que discute aqui não há discussão, não há necessidade, não há qualquer relação em relação à entrada. A entrada ninguém contesta, não faz parte da acusação fiscal. Perfeito? Que a questão aqui, toda a questão debatida e discutida, é o fato que ele não lançou as notas fiscais de saída para apuração do imposto. Então, ele emitiu notas fiscais de saída, ou seja, de venda de produtos, perfeito? Destacou o ICMS, todavia não lançou no IFD. Esse é o problema. Não há qualquer questionamento em relação às notas fiscais de entrada, e, efetivamente, aqui nesses autos, de nada serve. A única coisa que se efetivamente seria o seguinte, ele comprou a mercadoria, mas ninguém nega que ele comprou as mercadorias e o fisco não impugna isso. O que ele está impugnando é exatamente a questão relativa às notas fiscais de saídas que não foram escrituradas na IFD. Eu sou do mesmo entendimento do Dr. Argos, que todos os documentos devem ser apreciados em busca da verdade material. Mas, olhando o voto do Dr. Zulli e depois os documentos, eu tenho que concordar, porque ele juntou notas fiscais de entradas, né? E o ponto aí são as saídas. Então, doutor Argos, eu não sei se a diligência ia ter algum efeito,
Não, me parece que vai se formando um convencimento, inclusive a mim, que pelo acerto da decisão do Dr. Zulli. Eu acho que não tem. Nesse doutor, ponto... assim, Dr. Tony, dá uma mãozinha para mim aqui, porque eu acho que eu começo a concluir mesmo que o Dr. Zulli tem razão. Exatamente. É aquilo que você falou. Se fosse a entrada... Exatamente. O problema é a saída. Diligência. Mas é a saída. A acusação não tece uma palavra sobre a entrada. Não. Isso. A legislação fala da saída. Se a acusação fosse outra, eu ia te acompanhar. Mas, nesse caso, eu acho que o Zulli tem razão. Não, porque, eu acho que não precisa nem me acompanhar, não, porque, como eu disse aqui, a ideia era a gente debater, e para isso servem os debates, para saber se seria conveniente, inclusive, essa preferência. Eu chego à conclusão que não. Eu também acho Imagino que não. que essa seja a posição do Dr. Tony também. Dr. Tony? Exatamente. Bom dia a todos. Bom dia, Tony. Essas notas fiscais, inclusive, não sei se tiveram a oportunidade de dar uma olhada, inclusive tem notas fiscais de tomadas de serviço, Eu vi. de ISS, que não guardam nenhuma relação com o eventual crédito de CMS, né? E, basicamente, as notas de estrada também não foram escrituradas, né? Então, por isso que elas... E o crédito, né? Todos nós sabemos, ele é uma prerrogativa do contribuinte, que, inclusive, deve avaliar se aquela mercadoria adquirida é de uso e consumo, enfim, essa é uma questão eminentemente do próprio contribuinte, né? Não é o fisco que cabe a fazer. E essas notas foram juntadas extemporaneamente, diga-se, na tentativa de que fosse considerados pelo fisco eventuais créditos, fazer uma compensação prévia ao lançamento. E por causa dessa razão, eu tenho a impressão que isso não tem nada a ver com o que está sendo discutido nos autos. E, por isso, a eventual baixar o processo em diligência não acrescentaria nada na discussão. Era só isso. Um momentinho só, doutor Gabriel, que nós estamos... Só um momentinho. Doutor Zulli, no seu voto, o senhor faz referência expressa a esses documentos, de que não está sendo... Porque senão talvez queira uma preferência... Na verdade, eu achei tão inoportuno, né, esse tipo de documento, como eu analisei a questão de que o crédito e o exercício de direito se tratam de notas fiscais de entrada, perfeito, e não há como o fisco, sequer como o fisco na Constituição Tributária efetivamente assim o fazer, ou seja, lançar o direito a crédito, tá? Porque não compete a ele, né? Efetivamente, eu não falei, olha, esses documentos são imprestáveis, mas na verdade é isso, esses documentos são imprestáveis. Talvez fazer uma preferência para falar expressamente, porque minha dúvida é ir para a Câmara, ter uma nulidade, voltar para chegar à conclusão de que... Até posso lançar aqui, se for o caso do meu voto. Eu acho que seria... Talvez um parágrafo, uma linha, parágrafo. Dizendo, a despeito dos documentos até colocar a desse tempo, por se tratarem de matéria estranha à autuação, né? Estranha à acusação, Gabriel, na verdade. Algum apontamento em relação à matéria de fato? Porque se for de direito... Eu entendo que seja de fato e acredito que a palavra seja pela ordem. No entanto, eu peço desculpa de antemão se não pensarem da mesma maneira. Eu respeito, agradeço por terem esclarecido o entendimento de cada um dos julgadores aqui presentes. Eu só queria fazer esclarecimento que, embora não conste nada em relação às notas de entradas na autuação, os nossos argumentos eles circundam o parcial provimento para que seja reduzido o auto, mediante consideração dos créditos. Esses créditos, em razão da verdade material, eles pressupõem a observância das notas de entradas e não das de saídas, até porque as de saída já foram utilizadas pelo fisco. Mas é só isso. Obrigado. Mas presidente, se me permite, doutor Gabriel, mas aí eu rememoro aqui o argumento do próprio doutor Zulli, enquanto relator. Por que esses créditos já não foram equacionados da melhor maneira que entendesse o contribuinte? Porque não nos cabe aqui promover o creditamento de ICMS, né? Não é da nossa competência funcional. Uma decisão nesse sentido, salvo o melhor juízo,
estaria extrapolando aqui as nossas prerrogativas, as nossas funções. Ou seja, reconheço, pois, a juntada das notas e, portanto, valido o creditamento relativo àquelas notas. Nós não temos a prerrogativa de validar crédito, ou creditamento, no caso. Né? Então, eu vou ter que revisitar aqui o argumento do Dr. Zulli, e pergunto ao Dr. Gabriel se, então, é direito da empresa e se, então, entende que os créditos deveriam ser ali, e eu vou usar a palavra equacionado para não errar no termo, equacionados da melhor maneira que entendesse o contribuinte, estando correto ou não, isso seria uma resolução posterior da Fazenda, mas da maneira que melhor entendesse o contribuinte fazer uso ali do princípio da não cumulatividade, por que não foram feitos? Excelência, confesso que eu peguei esse caso da impugnação 5 dias antes apenas delas, mas acredito que por conta de má administração, uma administração horrenda, feita por uma contabilidade que já nem mais está presente na empresa, respondendo a sua pergunta. No entanto, eu sei que não muda em nada, mas o nosso argumento pela conversão do julgamento em diligência residiria no fato não de Vossa Excelência, dessa quarta Câmara, constituir o crédito, mas quantificar o valor efetivamente devido, ou seja, o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária do ICMS, ele leva em consideração a não cumulatividade do mesmo. O ICMS é um tributo não cumulativo por excelência. De fato, não foi exercido esse direito, mas a ausência do exercício desse direito pode aniquilar a verdade material, que as entradas que de fato ocorreram? Então, deixa eu falar uma coisinha. Se fosse no Rio de Janeiro, poderia. Se fosse no Rio Grande do Sul, eles mandam o fiscal fazer isso. Em São Paulo, nosso ordenamento não permite. Nem que for para isso. Ele não permite o fiscal ir lá, ver os créditos que você não tomou e tomar. E também não permite que a Câmara do Tite faça isso. E você tem outras formas de você fazer isso daí que não são essa. Então, aqui, não dá para a gente fazer. Nem que a gente quiser, nem que você tiver razão. Nem que esses créditos... Dona Maria Helena, a senhora me abre a edição de voto? Sim, minutinhos. Só complementando aquilo que o doutor Nascimento falou, efetivamente, no Rio, existe no regulamento essa possibilidade exatamente no capítulo relativo à concessão do crédito tributário. E no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Ou seja, a chamada possibilidade de atribuição de encontro de contas. E nós não temos isso no nosso ordenamento. Nós não temos isso. E, aliás, eu acho que o nosso ordenamento está mais correto, porque ele está colocando cada qual no seu lugar. Aquele que tem o direito de efetuar o crédito e aquele que tem o direito de constituir o crédito tributário. São coisas distintas. Nós não podemos misturar as coisas até por princípio constitucional. Obrigado, doutora Marilena. Eu vou acrescentar um pequeno parágrafo bem rápido. Pois não, doutor Gabriel. De fato, a lei paulista, as normas paulistas são diferentes das normas do Rio de Janeiro e também de outros estados. No entanto, o que eu gostaria de chamar a atenção é o artigo 19 da Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, como todos sabem, o qual diz que o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo Estado. Doutor, aqui a gente não está negando o princípio da não cumulatividade. Nós estamos falando que nós estamos impossibilitados de fazer isso. Nós não temos essa competência, doutor. Ainda que nós queiramos, não é nem facultado, não nos é permitido pelo ordenamento tomar qualquer medida que desague naquilo que seja relativo ao creditamento. Então, a resultados, a quantificação, nós não temos essa competência. Portanto, ainda que sensíveis, e eu já anuncio que eu sou sensível ao seu argumento, eu me vejo funcionalmente impedido de acatá-lo por disposição regulamentar. Exatamente. Perfeitamente, eu compreendo também. Necessitaria ter uma autorização para isso e nós não temos a função para isso, entendeu?
Aliás, a própria lei complementar ela está exatamente dizendo isso. Perfeito? Ela fala em relação à chamada compensação. Veja, eu tenho a Constituição dá direito a crédito, tá? Efetivamente, só que ela joga para a lei complementar exatamente o sistema de compensação. Eu diria o seguinte, eu vou ao absurdo de dizer, ó, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão errados. Por quê? Porque eles estão misturando o que corresponde ao sistema de compensação que a própria Constituição Federal atribui à lei complementar, e a lei complementar veio e regulou, diz o seguinte, débito é débito, crédito é crédito, compense-se os dois, só que cada um dentro dos seus limites. E, aliás, aqui está 19,20, ainda o contribuinte ele pode correr lá e efetuar o crédito extemporâneo. Perfeito? Se esperar mais um pouquinho, leva isso para superiores, o que vai acontecer? Vai passar 5 anos e nunca mais o contribuinte vai ter condições de efetuar esse crédito. Ele vai perder o crédito, tem ele isso caducou, também. Ele vai perder o crédito. E, olha, sinceramente, eu vi isso acontecer, perfeito, já nesse tribunal, que o contribuinte insistiu numa determinada, desculpe-me, tá? Numa determinada posição, perdeu no judiciário, e o que aconteceu? Ele perdeu também o tempo da caducidade para exercício do direito de crédito, que era seu. Né? Doutor Zúlio, o senhor redigiu um parágrafo, é isso? Sim. Dos documentos juntados ao processo, lá no finalzinho de tudo, antes daquelas minhas considerações. Dos documentos juntados ao processo, notas fiscais de entrada juntados. Por fim, em razão das notas fiscais juntadas, mesmo que extemporaneamente referidas às notas fiscais, não tem o condão e não pode ser acolhida por tratar-se de notas fiscais de entrada, bem como de notas fiscais relativas a sucata e retorno de industrialização. Assim, afasto a arguição em relação às referidas notas fiscais de entrada, mesmo porque não é matéria do lançamento. Tá legal. Ok. Eu já anuncio, presidente, que vou acompanhar o doutor Zúlio. Boa parte, aliás, das notas fiscais são aparas de papel. E aparas de papel porque o contribuinte deve ter encaminhado papel para fazer algum serviço, alguma coisa, e quem o devolve... Na ordem, a empresa ela desenvolve atividade de reciclagem. Então, eles usam essas sucatas e aparas de papéis como insumos, de fato. Então, ela recebe esses papéis. Referente às saídas. Então, eu lembro que sucata de papel tem, inclusive, um tratamento tributário diferenciado, tá? Bom, acho que já está... Então, vamos votar, né? então, gente. Claro. Acho que já dá para a gente votar, né? Bom, eu vou salvar aqui. Deixa eu ver aqui. Fechou. Então, vamos lá. Não antecedentes. Registrado, não provido. Vou encerrar os debates, então. Verificação do quórum. Iniciar a votação. Então, por unanimidade, acolhido o voto do relator, recurso conhecido e não provido. Obrigado, doutor, pela presença. Obrigado, doutor. Parabéns pela sustentação oral. E eu lhe pergunto, o senhor advoga aqui em São Paulo ou em outro estado? Eu advogo aqui no estado de São Paulo, fazem apenas 3 anos. Eu estou no tributário desde 2017, mas me formei em 2019. Eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço pelo feedback. Espero vê-los novamente em situações melhores. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Então, vamos passar para o outro processo. Nós temos a patrona, doutora Maria Cristina. Presente. Bom dia, presidente. Tudo bem? Tudo bom? Então, é o processo 412-6164, Penske Logística do Brasil, Limitada. Isso. Doutora, dispensa a leitura do relatório? Dispenso, presidente.
Só um momentinho que eu vou gravar a sustentação. Já lhe abro a palavra. Nada. A doutora juntou procuração? Tenho, desde a impugnação, presidente. É que seu nome não está aqui. Não está no sistema? Não. Será que é porque a procuração ela foi juntada fisicamente, mas aí precisaria que fosse subestabelecido no sistema pelo certificado? Não, eu preciso saber, só preciso confirmar a folha. Zuli, Tá. tem como confirmar? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui. Está na impugnação? Na impugnação, desde a impugnação, presidente. Mas fisicamente nem tem, a não ser processo físico hoje, como juntar essa procuração. Não, ela deve ter juntado como Isso. documento. Zuli. Isso, Então, isso, vamos ver como é que presidente. ela... Mas vamos ver, defesa, tem um monte de defesa. Aqui, eu vou na última, tá? Petição. Maria Vamos ver a Cristina. última petição aqui, concatenada. O que tem aqui? Porque daí, em tese, né? Está demorando para abrir internet, não é uma porcaria. Eu vou olhar aqui também, presidente, um momentinho, Tá bom. por favor. É que eu estou sem o certificado, mas qualquer coisa eu peço aqui para o advogado da minha equipe que fica com o certificado, eventualmente subestabelecer dentro do sistema. Deixa eu pegar aqui a impugnação. Olha, na última não está, vamos ver na anterior. Eu vou depois ver a da própria defesa, está abrindo. Estou vendo a penúltima, tá? São notas fiscais a última petição. Normalmente, doutor Zuli, a gente coloca logo na após defesa. a impugnação. Isso, mas É. logo após a peça mesmo de impugnação, não como um dos últimos documentos. Um momentinho, eu estou ligando aqui. Deixa eu ver. Tá. Estou vendo aqui para ver como é que está a conformação. Aqui, a gozada, aqui tem coisas diferentes. Vamos ver. Não, é só... Agora, vamos lá na defesa. Primeira peça de defesa é procurar... Gozada, eu tenho uma procuração aqui, cancelar. Eu tenho uma mas não é. Essa procuração é número Paulo Augusto 17. e Gustavo. Procuração... Há um subestabelecimento, doutor Zuli? Paulo Augusto e Gustavo. É meio estranho ter um... Na verdade, a pergunta é feita para a doutora, né? Não para a gente. Se esse há é o ponto, né? subestabelecimento, doutora. Não, é que eu estou sem certificado, doutor Argos, na verdade, aqui... Tá, eu não estou conseguindo entrar no processo. Isso, eu não estou conseguindo entrar no processo, apenas por isso. Mas eu assino a impugnação, assino o recurso, acredito que esteja dentro do subestabelecimento, mas eu estou ligando aqui para pedir o subestabelecimento pelo certificado. Já vou fazer isso, um momentinho, por favor. Para adiantar, não sei se vocês concordarem, a gente podia fazer e dar prazo para juntar? Pode, 15 dias. 15 Para dias. mim seria perfeito, presidente. Eu vou fazer isso, eu vou colocar um despacho no processo. Junto à defesa também não está. Qual que é o seu nome, então, doutora? Só para eu preencher. Mayra Cristina Santos Madeira. Eu confesso que eu fico um pouco incomodado, presidente. Eu não estou discordando, muito ao contrário. Mas fico incomodado com a informação de que existe o documento nos autos e depois seria ótimo permitir a juntada do documento. Se existir o documento nos autos, ela pode atravessar uma petição e dizer petição, subestabelecimento, documento juntado às florestais. Tá bom. Qual a sua identificação, doutora? Sua OAB? OAB 298-152. E vai demorar Eu vou colocar um despacho aqui, que a doutora tem 15 dias tá, para juntar, ok? Perfeito, então, presidente, obrigada. Tem 15 minutos, então, por favor. Perfeito. Obrigada, presidente, pela oportunidade de regularizar ou esclarecer a questão da representação processual dentro dos 15 dias. Faremos isso. Serei breve na minha sustentação oral. Esse auto de infração da Penske, ela se refere... podemos
falar que são em 2 blocos, né? Um em relação à suposta ausência de escrituração fiscal, de notas fiscais, e outro em relação à questão de emissão de nota fiscal com destaque do imposto. De qualquer forma, independentemente do auto de infração em si, é importante comentar que inexiste qualquer cobrança de ICMS nesse auto de infração. Estamos falando apenas de obrigação acessória neste auto de infração, que a Penske, na impugnação, apresentou argumentos demonstrando que sim, ela havia, né, a empresa havia escriturado extemporaneamente as notas fiscais, e que em relação à questão do destaque do imposto em si, né, que foram emitidas as notas fiscais para sua cliente localizada no Amazonas, esse destaque de imposto se devia a uma determinação do estado de destino da sua cliente em relação a algumas correções do bloco K. De qualquer forma, quando da apresentação da impugnação, a representação fiscal, quando se manifestou, reconheceu que, de fato, a Penske havia escriturado extemporaneamente as notas fiscais em relação aos itens 2 e 3 do auto de infração, e, desde então, baixou algumas notas fiscais, alguns períodos, algumas notas fiscais que tinham sido objeto do auto de infração. Quando da decisão da delegacia de julgamento, além do reconhecimento da baixa das notas fiscais que foram reconhecidas pela representação fiscal logo após a impugnação, a delegacia de julgamento também reconheceu a escrituração extemporânea de outras notas fiscais, o que ensejou ainda mais a baixa o cancelamento deste auto de infração. Adicionalmente ao reconhecimento dessas escriturações fiscais que, diversamente do que a fiscalização havia constatado, tinham sido sim escrituradas, a delegacia de julgamento, a Delegacia de Julgamento de São Paulo, a Unidade Santos, reconheceu que, para o caso da Penske, cabia aplicação do artigo 527-A do Regulamento do ICMS de São Paulo, considerando que não havia qualquer cobrança do imposto nesse auto de infração, não há qualquer cobrança do imposto neste auto de infração. Não há qualquer indício ou qualquer argumentação por parte da representação fiscal em relação a dolo, fraude ou simulação. Atualmente, a Penske não tem qualquer débito que desabone perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, não há dívida ativa, não há auto de infração existente. E considerando que a Penske é uma empresa de armazenagem geral, né, e no contexto desses contribuintes que exercem atividade de armazenagem no Brasil, ela possui porte econômico para aplicação do 527-A do regulamento, razão pela qual a Delegacia de Julgamento reduziu a multa aplicada no auto de infração em 50%. Tá? Então, o que se entendeu a Delegacia de Julgamento? Que se aplica e que, objetivamente, a Penske, ela se enquadra nos critérios e nos requisitos previstos pela legislação, pelo regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, né, de forma objetiva. A representação fiscal, importante comentar que a Penske, ela não apresentou qualquer recurso em relação a essa decisão, mas, quando do recurso de ofício, a representação fiscal apresentou o seu parecer contra a redução desta multa que foi aplicada pela Delegacia de Julgamento. Importante comentar, senhores juízes, que em relação à questão de dolo, fraude ou simulação, no parecer da representação fiscal, fica claro que ela reconhece que inexiste qualquer desses critérios, qualquer desses elementos em relação a esse auto de infração. Então, a gente tem, de fato, o cumprimento desse requisito
objetivo. Em nenhum momento ela traz qualquer argumentação em relação a isso. Além disso, não tem como contestar que não existe qualquer cobrança de imposto. Então, os requisitos previstos no caput do artigo 527, eles estão objetivamente cumpridos. Em relação aos parágrafos, né, apresentados pelo 527A, a representação fiscal, ela tenta trazer argumentos subjetivos, sem qualquer prova, de que haveria uma reincidência, o que não há. Ela até traz a argumentação de que há muito no passado foram lavrados 2 autos de infração contra a Penske, só que é importante comentar que esses autos de infração foram pagos até por uma questão de custo-benefício por parte da empresa, numa análise da empresa, mas também não eram autos de infração que se referiam à mesma infração fiscal que a gente está discutindo nesse momento. Então, não existe similitude fática no nosso entendimento em relação a esses autos de infração. Além disso, esses autos de infração não subsistem, já que houve o pagamento, quando da lavratura, por uma análise estratégica da empresa que entendeu por não discutir e sim pagar o débito com as reduções que cabiam naquele momento. Mas isso não significa que há uma reincidência por parte da Penske e com a devida vênia, a representação fiscal não trouxe qualquer elemento ou qualquer prova que trouxesse essa reincidência em relação a isso. E a representação fiscal tenta levantar uma argumentação de que haveria porte econômico para suportar, mas em nenhum momento rebate de fato a decisão da delegacia de julgamento de que, considerando a atividade da empresa de armazenagem e todas as especificidades em relação a essa atividade, não tem o que se falar em porte econômico. A empresa ela não é uma indústria, a empresa não é um grande varejista, a empresa é simplesmente uma armazenagem geral. Então, falar que o fato de qualquer questão em relação a capital, ela nem traz questões de receita, nada disso, fala uma questão de capital social, que por si caberia um porte econômico, o que não se vê. Porte econômico, a gente tem que analisar o setor em que a empresa, de fato, ela exerce a atividade dela, em que ela atua, e considerando ser uma empresa de armazenagem geral, não há que se falar em porte econômico quando a gente está falando de uma empresa de agro, uma empresa de indústria, uma empresa varejista. Então, finalizando já aqui todos os meus pontos, a Penske requer, nesse momento, a manutenção integral da decisão da delegacia de julgamento, com a manutenção, né, tanto em relação à questão da redução, o reconhecimento do creditamento extemporâneo, que não foi objeto do parecer da representação fiscal, e por isso ratifica, né, esse cancelamento desses autos, e principalmente a redução em 50% da multa aplicada, considerando o cumprimento de todos os requisitos do artigo 527A do regulamento do ICMS. Agradeço a atenção de vossas senhorias, mais uma vez. Obrigada. Obrigada, doutora, pela sustentação oral. Doutor Zulli, a palavra é sua. Bom, muito bem. Parabéns pela sustentação oral. De início aqui, eu digo que me sensibilizou uma pequena coisa aqui. Na verdade, quando eu vi o valor, não tinha reparado no valor do auto, 174.295.099 reais. Mas chamou atenção mesmo, é muito grande, né? Infrações relativas a documentos fiscais impressos. O valor do auto? Desculpe. Não, das operações, né? Das operações. Então, olha a multa. Sim. Não obstante isso, a multa que isso reflete, tá? Sim. Então, me chamou... Porque, na verdade, o que ele tem são mercadorias que entram, são depositadas e saem. Então, lógico, o movimento dele de depósito deve ser muito grande, tá? Emitir o pedido compreendido entre os meses, o problema é que chama-se emissão, de janeiro de 15 a setembro de 16, notas fiscais eletrônicas de retorno simbólico de mercadorias depositadas em armazéns gerais, classificado no COFP-X, tá? No valor de, que são as notas que foram emitidas. Que é esse absurdo que eu disse, nas datas e valores adicionados demonstrativo anexo, com destaque indevido do ICMS, o valor do imposto destacado irregularmente foi lançado para pagamento nos livros fiscais próprios. A infração pode ser comprovada
através das cópias das DANFs por amostragem. E o 2 é infrações relativas aos livros contábeis, né? Deixou de lançar no bloco C da escrituração IFD livros entrando no pedido compreendido entre julho de 15 a setembro de 16, nas datas especificadas, relativo a notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadoria no estabelecimento e operações não tributadas, sendo que já encontravam-se escrituradas. Então, na verdade, efetivamente deixou de lançar, né? E o outro ele emitiu de forma irregular e destacou lá o imposto, eventualmente até uma justificativa da ilustre patrona quanto à exigência de Manaus. E aí eu digo, olha, essas questões são postas, são objetivas e de prova. A prova foi examinada a sociedade dos autos, né? Deixa eu ver com espaço aí. Dos autos pelo culto julgador. Trata-se de recurso de ofício. Eu vou ler esse trechinho que é importante. Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão de folhas tais que julgou parcialmente procedente os itens 2 e 3 e reduziu em 50% da multa combinada no AIM. O órgão de julgador considerou que, quanto ao item 2, aceitou o argumento de que parte das notas fiscais consideradas não escrituradas teriam sido escrituradas temporariamente, o que repercutiu em redução do AIM. E quanto ao item 3, aceitou o argumento de que parte das notas fiscais teriam sido escrituradas temporariamente. Além disso, o julgador aceitou o pedido de redução da penalidade e concedeu o valor possibilitado na forma do artigo 527-A, reduzindo a multa em 50% do maior questionamento posto pela representação fiscal em razão da antecedente da fiscais da interessada. Observo também que foi corretamente corrigida a capitulação do item 1 do AIM após o próprio autor do fisco mencionar que, por um equívoco descuido, deixou de mencionar o parágrafo 2º do artigo 10 do anexo 7 do regulamento. Este é o panorama dos autos. Assim, de forma objetiva, agiu corretamente o culto julgador em suas correções. Nesse sentido, em relação às correções e alterações, não há de se falar em qualquer impropriedade ou necessidade de reforma. Todavia, em relação à redução da multa, a representação fiscal, em seu parecer, chama a atenção para alguns fatos importantes, a exemplo da gravidade da infração, a de falta de registro das notas fiscais de entrada referente a operações não tributárias, quando já encontraram-se escrituradas operações de período, não obstante o fato de que a interessada, em sua defesa, tenha alegado que escriturou extemporaneamente algumas notas fiscais apresentando cópia do livro de entrada. Examinando os documentos e constatando a escrituração anterior à lavratura do auto, assim se manifestou o autor do feito. Item 11. Com relação ao item 2, o AIM comprova a defendente folhas tais com a apresentação do livro de entradas a escrituração extemporânea das seguintes notas fiscais. E aí ele dá o número da nota fiscal, a data, a emissão, o valor, conforme relaciona e faz um quadro. Veja-se que o fisco destaca também que, neste ponto, excluiu as respectivas exigências do presente tratamento, como pode ser observado no novo demonstrativo anexo 2 e do rascunho do DDF demonstrativos pelo autor, foi retificados em conta das folhas 3.700 até 3.708, incluindo o rascunho do DDF, refletindo a mudança proposta. No item 2, o contribuinte alegou que parte das notas fiscais teriam sido escrituradas temporariamente, apresentando o livro de entradas às folhas 337 e seguintes. Novamente, o autor do feito se manifestou favorável à exclusão dessas operações da votação, conforme consta as folhas 3692. Com relação ao item 3 do AIM, comprova a interessada documentos de folhas 337, livro de registro de entradas, as escriturações temporâneas das seguintes notas fiscais. E aí ele faz um quadro. Tá? Portanto, do mesmo modo, correto o entendimento e a forma de ser do culto julgador, o que a decisão nesse ponto não merece reparos. Todavia, aqui há de se considerar a questão da redução da multa. Veja-se que a defesa expõe os motivos pelos quais pleiteia a redução da multa, penalidade, todavia cabem aqui observar os termos da norma vigente e a existência dos requisitos. Neste ponto é que a digna representação fiscal, deixa eu só tirar uma vírgula indevida aqui, destaca que a presente autuação não é fato isolado na vida fiscal da interessada.
onde existem os antecedentes dos tais e tais, também contendo infrações dos artigos 214 e 451, em que este contribuinte efetuou o desfecho desfavorável prevalecendo a acusação. Veja-se o relatório das acusações fiscais, anexo ao parecer da representação fiscal, ao final, inclusive, de seu parecer. Ainda observe o cadastro da empresa, vê-se que ela trata-se de empresa multinacional com capital superior a 15 milhões de reais, perfeitamente capaz de suportar a penalidade. Além disso, sobre o suposto caráter de confisco da multa, observe que esta, diante da chamada penalidade por infração, a legislação tributária é não diante do tributo devido, a substituição do conceito de fato praticado pelo contribuinte ao conceito da norma. O princípio do não confisco aplica aos tributos e não às multas, que não têm natureza jurídica tributária, mesmo que assim não fosse o jogador na esfera administrativa, não pode deixar de aplicar a multa prevista em lei com fulcro nos princípios constitucionais da Lei 13.457, em razão do artigo 28. Assim, afasta o argumento. Por fim, examinando a manifestação fiscal, concluo pela impossibilidade de concessão de benefícios. Ademais, nas notas fiscais regularmente emitidas, houve destaque do imposto e a legislação, como acima transcrita, vede expressamente o armazém geral a emissão de nota fiscal para estabelecimento depositante localizado em outra unidade da federação com destaque do imposto. Além disso, não apresenta a defendente os documentos comprovando o suficiente de que as mercadorias destinadas às notas fiscais relacionadas ao demonstrativo anexo 1 foram remetidas em quantidades menores que as descritas nas respectivas notas fiscais de remessa. Nesse sentido, é que, em relação à redução da multa, provejo o recurso de ofício, mantendo-se a decisão recorrida que tange a exclusão parcial das notas fiscais dos itens 2 e 3, conforme demonstrativo fiscal, as folhas 3.700, 3.708, mas mantendo a multa sem nenhuma redução. Foi assim que eu tinha decidido, tá? E... Eu vou te fazer só uma pergunta, Zuli. O Sim. fundamento da manutenção da multa é só por conta da gravidade? Por conta da gravidade e daqueles dois antecedentes, que, segundo a representação fiscal, a ilustre doutora colocou que são outros fundamentos, né, da autuação, mas seriam iguais aos do presente auto de infração. E aí é que eu pergunto, é isso mesmo? Eu não cheguei a ver os autos. Então, Segundo a representação fiscal. Eu tenho votos nesse sentido que a gravidade, independente do porte econômico, não é fundamento capaz que a gente tem assim que levar em conta. Eu estou propensa a manter. Mas, na verdade, eu entendo, eu concordo consigo e não sou assim radical nesse sentido em relação ao porte econômico. Eu digo o seguinte: uma grande empresa ela tem obrigação de manter uma boa contabilidade e manter efetivamente a sua escrituração em dia. A única coisa que me chamou a atenção nesses autos agora foi a colocação da ilustre advogada presente, no sentido de que, efetivamente, eu sei que a Manaus obriga não é necessário, não é preciso, não deveria ser necessário a esse destaque do imposto. Ele é totalmente irregular. E aí eu fico até perguntando como é que o contribuinte lá do destino vai utilizar esse imposto. Ele não tem. Tá? É uma remessa. Quem tem que destacar esse imposto é quem remeteu efetivamente. Porque aquele é depósito fechado, ele está cumprindo, perfeito, uma das pernas, como falaria o José Roberto Rosa, uma das pernas da legislação em relação à emissão da nota fiscal. Por quê? Porque é do depósito fechado, ele que está remetendo, mas quem está vendendo não é ele, só está saindo do depósito fechado. Então, realmente, não cabe a ele destacar a nota fiscal. Tá? E aí eu ainda digo o seguinte: olha, o período compreendido aqui é de janeiro de 15 a 16. Todavia, tendo visto o período aqui tratado, concluo que que não coube o dever, né, aqui, em razão, inclusive, da questão de aplicar, não vejo como aplicar aqui a reforma da súmula 10 também. Mas me sensibiliza realmente esse valor, que é extremamente alto, e esse fato, tá? Eu não sei, Então, doutora. Eu estou olhando aqui para o processo e estou pensando. Diga, doutora Marilena. Não, a doutora pediu a palavra, pois não? Está fechado. A senhora está sem microfone. Desculpa, gente, eu sempre faço isso. Na verdade, é uma questão fática. Eu entendo a preocupação em relação ao valor das operações da infração 1, especificamente, né?
que é em relação a Manaus. Mas é importante comentar que não são operações especificamente da Penske, como o Dr. Zulli muito bem comentou, por ser armazenagem, ela é obrigada ela recebe mercadoria e remete conforme os clientes dela vão determinando que haja o retorno dessas mercadorias. E o Estado do Amazonas determina que haja o recebimento dessas mercadorias de volta com destaque do imposto. Então, por isso que a Penske seguiu com essa determinação. A gente até apresentou alguns atos. Eu sei que a gente está no estado de São Paulo, mas alguns atos, incluindo a Penske como prestadora de serviço, porque a Penske é uma prestadora de serviço, ela, em relação ao ICMS, ela só recolhe quando ela é responsável por substituição tributária e assim por diante. Então, ela presta o serviço, ela não recebe valores em relação a esse valor da operação, e sim a prestação de serviço, que é um valor fixo que ela recebe dos seus clientes, mas ela fez essas remessas nesse período por solicitação da LG, de acordo com as mercadorias chegavam e as mercadorias voltavam. Então, eu entendo a questão do valor da operação e parecer que é uma questão de grande gravidade, mas considerando o exercício da atividade de armazenagem geral e a obrigatoriedade dela de receber mercadorias e mandar de volta para o cliente, acaba realmente existindo uma grande quantidade e, dependendo do produto que está sendo remetendo, um grande valor, né? Então, por isso, eu só queria destacar esse ponto, considerando essa questão do valor do auto de infração, da infração U, desculpa, em relação a esse ponto. E o doutor Zulli questionou sobre a similitude fática. Não existe similitude fática em relação à questão da infração 1 com os outros autos de infração, isso é importante destacar. E em relação à questão dos outros, do item 2 e o item 3, existia uma questão de escrituração fiscal, mas não especificamente do mesmo período, e valores muito menores que foram devidamente pagos pela Penske quando da lavratura. Então, eu acho que isso é importante comentar. Eu gostaria de ouvir o doutor Tony. Bom dia, mais uma vez, a todos. Olha, os dois autos de infração apontados no parecer de recurso de ofício é o 4.126.336 e o 3.093.380, e ambos contêm a infração aos artigos 214 e 450. Pois não? Foi o que eu li. Ah, pois não. Então, ambos contêm as infrações aos artigos 214 e 451 do RICMES, e que esse contribuinte enfrentou desfecho desfavorável. Ou seja, pelo que foi dito aqui pela ilustre patrona, esses autos de infração que eu citei, eles sequer foram impugnados e foram pagos imediatamente, né? O que pressupõe o reconhecimento dessa infração. E, por isso, foi apontado esses autos de infração como um antecedente fiscal desabonador para a concessão do benefício da redução da multa. Outro ponto importante é que o porte econômico da empresa é relevante no sentido da definição do tamanho desse desconto na multa, porque revela a capacidade da empresa de ter todo um aparelhamento administrativo que lhe permita cumprir rigorosamente com todas as suas obrigações tributárias. No caso, essa empresa é uma empresa multinacional com capital social superior a 15 milhões de reais, e que nos parece perfeitamente incapaz de suportar a penalidade proposta, né? Penalidade essa, diga-se, que foi muito reduzida em função de que o fisco, o próprio fiscal autuante, aceitou a exclusão de uma série de notas fiscais, tanto no item 1 quanto no item 2, reconhecendo que houve uma escrituração extemporânea
embora antes da abertura do procedimento fiscal. Então, por conta dessa situação, o fisco reconheceu a escrituração e retirou uma série de notas, sugeriu a retirada, né, uma série de notas do item 1 e item 2, o que foi acatado pela decisão de primeira instância e também no recurso de ofício desta representação fiscal. Então, era com essas considerações que eu queria fazer, e deixo aqui a critério dos senhores essa questão. Zúlio, o que você vai fazer? Pois não, doutora. Só uma pergunta rápida para a doutora Mayra. O juízo de primeiro grau ele reduziu a multa em 50% do valor. O seu recurso, salvo engano, ele pede a redução de 50% da multa? Não, a gente não recorreu, doutor Argos. Ele pede a manutenção só. A gente pede só a manutenção. É só em contra-razões a manutenção do ponto decidido. Isso, exatamente. A gente não recorreu. A gente pediu só a manutenção e não uma redução maior. A gente já entende que a delegacia de julgamento fez uma redução, eu acho que razoável e de acordo realmente com o auto de infração, com a penalidade, com a questão fática. A gente não recorreu. Perfeito. Zúlio, o que você vai fazer? Porque se você for reformar, eu vou fazer uma preferência. Se eu for reformar, você vai fazer uma preferência? Porque eu acho que tem que manter a decisão de primeira instância. Eu acho que os outros autos de infração, os valores eram menores, foi pago, e realmente o valor é exorbitante. A gente não pode se bater no valor. A gente tem que ver se os requisitos estão preenchidos. Presidente, só em reforço a esse entendimento, quando se analisa a aplicabilidade do 527A, mais uma vez, é conhecimento de todos aqui, nós temos ali dois critérios objetivo e critério subjetivo. Exatamente. Com relação ao objetivo, ok, inexistência de dolo, fraude, simulação e inexistência de falta de pagamento de imposto. Ótimo. Estes critérios objetivos estão preenchidos, indiscutível. Na questão do critério subjetivo, entra naquela discussão que a gente sempre aqui debate, sempre é muito bem colocada pelo doutor Nascimbem, que nós não temos parâmetro para dizer o que é muito, para dizer o que é pouco, para dizer se uma redução de 50%, no caso concreto, é muito, de repente, em outro caso, é pouco. A questão é que se está se discutindo aqui a questão dos antecedentes, né? E entendo eu que quando vocês falam antecedentes, vocês estão querendo dizer reincidência. Mas eu destaco aqui, é só um argumento a ser colocado aos meus colegas, que quando se fala reincidência e quando se fala antecedentes, não está se vendo os bons antecedentes, mas, eventualmente, a existência de, entre muitas aspas, maus antecedentes, né? O que ensejaria, o que levaria a dizer, não, mas olha, veja, essa empresa ela tem condutas reiteradas desta ou daquela forma. Eu entendo que, no momento em que uma empresa grande, de um faturamento grande, ou mesmo de um contrato social de um valor alto, parênteses, contrato social não significa que a empresa tem dinheiro em caixa, nem que ela está sadia ou não, mas enfim, né? A gente sabe que não, na prática não é assim. Mas tudo bem. O fato de que ela foi autuada, pagou, significa, olha, eu errei, mas eu estou de absoluta boa vontade, não estou conflitando com o fisco, não quero cometer esse tipo de coisa, como qualquer empresa erra. Ninguém é falível. Aliás, a dificuldade da legislação, e aí eu vou advogar no sentido do tamanho da empresa, uma empresa eventualmente grande, com tamanha movimentação, não errar nunca, é algo que não existe, né? Então, errou, foi autuada, pagou sem querer nem discutir. Olha, perfeitamente, reconheço o meu erro aqui, está pago, está tudo certo. Numa segunda vez, olha, está aqui, está pago, reconheço, está tudo certo. Então, entender que a existência de duas outras autuações anteriores, em que foi apurado, sim, um erro, que foi admitido esse erro, só a admissão do erro já demonstra que não há uma conduta lesiva ou intencionalmente lesiva, não vou nem falar dolosa, mas, enfim, não há essa, me parece,
não haver uma conduta que desabone tanto ao ponto de que, descumpridas obrigações acessórias, eu vou impor 2,5 milhões de penalidade, independente do porte ou não. Na minha leitura, é muita coisa. A gente cai naquela discussão do locupletamento ilícito do Estado em desfavor do contribuinte. Escuta, você deixou de pagar imposto? Não. Então, você deixou de escriturar isso, aquilo? Ok. Aquele caráter didático necessário para que essa conduta não seja reiterada. Se o volume de operações é gigantesco, como é o que parece, já mostra que 2 outras oportunidades não é uma conduta reiterada, não é uma empresa que tem aí dezenas e dezenas de autos de infração correndo aqui no tribunal, né? Como tantas outras a gente conhece, que são grandes também, mas tem aí sim condutas reiteradas. Então, eu entendo que, dentro da leitura do julgador de primeiro grau, a redução de 50% calhou ali a correção. Eu também, nessa leitura, com todas as vinhas dos meus colegas e dos argumentos muito bem colocados aqui, eu entendo que essa leitura está bem razoável. Está bem razoável com aquele parênteses sempre levantado pelo doutor Nascimento, de que não há fixação de parâmetro. Então, eu poderia entender que o razoável fosse reduzir para 30%, eu poderia entender que o razoável fosse reduzir em 70%, né? Mas entendeu o juízo de primeiro grau, vamos reduzir em 50%. Eu acho que está de bom tamanho, eu acho que ele achou aqui o caminho do meio. Então, não sei que os meus colegas, que o doutor Flávio entende, quanto à manutenção da decisão de primeiro grau. Eu acho o seguinte, se fosse para relevar, eu não relevaria. Exato, porque eu você também não. Igualar quem cumpriu totalmente uma norma e quem não cumpriu. Olhando o caso concreto, agora o caso concreto, eu vejo que foram preenchidos os requisitos objetivos. Quanto aos requisitos subjetivos, eu vejo assim, esse cara não é um contumaz. Não. E não me parece algum esquema sonegatório. Me parece uma empresa lidando com o cipoal de normas. Perfeito. Do ordenamento jurídico brasileiro. Eu não teria alguma redução. 50%, 70%, é o que eu sempre falo, não tem parâmetro, só que a gente não tem que julgar só com as normas que a gente gosta. A gente tem que julgar com as normas que estão no ordenamento jurídico. Então, eu manteria o que fez o julgador de primeira instância. Eu também. Até pelo seguinte, porque ele fez. Depois que o cara reduziu, usou algum critério, né, analisou, né, eu manteria esse critério que ele teve. Agora, também não sou dono da verdade, né? Uma coisa, eu acho super difícil esse sopesar aí, entendeu? Porque, sei, vou perguntar para a patrona um esclarecimento de fato, é a Penske que era da Fórmula Indy? Da Fórmula Indy? Não. Acho que não, infelizmente não. Seria bem interessante. As maiores, pelo que eu estou vendo, é uma empresa de logística, né? Armazenagem. Sim, exato. Uma empresa multinacional. Mas, independente disso, era mais uma curiosidade, mas independente disso, o caso concreto não me parece, me parece que é para manter, eu manteria essa redução. Mas, assim, aquela velha história. Bom, quer dizer que se fosse a Penske da Fórmula Indy, como você não gosta de Fórmula Indy, você... Não, eu gosto de recurso. Não, mas o Emerson está complicado, então tem que humilhar o Emerson também. Cheio de dívida, então... Olha, eu, sinceramente, vou ser extremamente realista, todos me conhecem nesses 20 e tantos anos de tribunal e normalmente aquilo que eu faço. Eu costumo brincar no seguinte sentido, tem uma vez um senhor que ele veio ao tribunal e fez uma ostentação, era um contador, e ele pediu para colocar lá na parede da sessão, pregar uma folhinha, era uma A3, aquela que é o dobro da nossa conhecida A4, e tinha 3 quadradinhos com ABC, né, escrito, que era uma logística de entrega de produtos. Aí ele explicou
imediatamente eu retirei. Na verdade, eu não retirei o processo, desculpe-me, e eu peguei e mudei meu voto para baixar o processo em diligência. O processo voltou da diligência e eu dei provimento. Aqui, pensando em tudo aquilo que foi dito, eu vi com determinados olhos a acusação, aqueles 2 processos, eu vi que tem determinados 2 artigos, que é o 241, e isso me sensibilizou um pouco. Mas, com essa discussão, e pensando e revisitando a decisão de primeira instância, eu estou dizendo o seguinte: nesse sentido aqui, com relação à redução da multa, não provejo recurso de ofício, mantendo-se assim a decisão recorrida no que tange a redução da multa, bem como a exclusão parcial das notas fiscais dos itens 2 e 3, conforme demonstrativo fiscal de folhas 3.700, 3.708, cabendo destacar-se aqui tratar-se de retorno de mercadorias relativas às mercadorias depositadas. Vale dizer, trata-se de armazenagem, não se tratando de imposto destacado em razão de substituição tributária, assim recebe as mercadorias, as deposita e as remete de volta. Assim, não existindo relação fática em relação aos outros 2 autos de infração contra interessados, onde ambos referem-se ao artigo 241 do regulamento, não impugnados e pagos, motivo pelo qual mantenho a multa com a redução atribuída pela decisão de piso. Perfeito. Então, eu acho que 50% foi razoável. Eu tenho uma pequena dúvida aqui, tá? Depois ainda vou falar a minha conclusão lá embaixo, que é em relação à súmula 10 reformada, porque aqui nós temos só multa. Então, simplesmente, eu estou dizendo que o período aqui é 2015 e 2016, ou seja, é anterior àquele 2017 que mudou a legislação. Tendo em vista o período aqui tratado, concluo também, no quanto couber, deve ser aplicada a súmula 10 reformada. Tendo em vista o teor do processo aqui tratado, concluo também, no quanto couber, deve ser aplicada a súmula 10. Então, eu simplesmente estou deixando em aberto a questão da súmula 10 reformada. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado. Realmente, eu acho que foi nesse processo até que eu consultei ao Tabir sobre isso. Tá? Então, eu digo no meu voto, preciso mudar lá em cima. Presente os pressupostos mínimos de sua admissibilidade, conheço o recurso de ofício, sendo que a ele nego... Deixa eu pôr um negrito aqui, um sublinhado no nego, né? Nego o provimento ao recurso de ofício para manter a decisão recorrida, bem como a acusação fiscal em relação à decisão recorrida no que tange à exclusão parcial das notas fiscais dos itens 2 e 3, conforme demonstrativo fiscal de folhas tais, mantendo assim a decisão anterior. Perfeito, Zuli, eu vou te acompanhar. Tá. Perfeito. Tendo em vista o teor do processo aqui tratado, concluo também no quanto couber, deve ser aplicada a súmula 10 reformada. Tá? Doutor Tony, me desculpe, mas eu achei que os 50% que acabou ficando pelo valor, pela forma, tá? Por conhecer a legislação do destino, que, me desculpa a expressão, mas é horrível nesse sentido, tá? Não dá para entender aliás, não dá para entender o que vai acontecer, porque na verdade, a semântica está errada. Não é isso? Porque eu tenho aquele que vende, aquele que recebe em depósito. Aquele que vende está emitindo a nota fiscal e determinando aquele que recebe em depósito que remeta essas mercadorias ao destinatário da venda lá em Manaus. Então, quem emitiu a nota fiscal ele tem que ter destacado o imposto correto lá. Se tiver esse imposto, tá? Não vou nem pensar em benefício, essas coisas. Não ao armazém geral. A não ser que o armazém geral, por isso que eu fiz questão de colocar, ele tivesse na situação de substitutos tributários, que não é o caso, me parece. Principalmente tratando-se de remessa para a Zona Franca de Manaus. Tá? Então, me parece que a redução de 50% foi ponderada. Tá? E por isso eu estou mantendo a decisão recorrida no recurso de ofício. E o contribuinte, ele, na verdade, acabou até aceitando, porque ele não ingressou com recurso ordinário
na diferença para recorrer dos 50% que sobraram. Assim foi bem eu razoável. Eu vou te acompanhar, bem doutor Zuli. razoável, bem salomônica a decisão. Exato. Acho que foi um bom caminho aí. Bom, eu acho que O doutor Nascimem caiu, mas deve estar se restabelecendo. Ele está voltando, ele falou que ele está conexão. voltando. Ele já mandou que está acessando. Entrou. Só deixa eu trocar uma coisa aqui. Aí, procedente, débito fiscal, interposto recurso de ofício, TIT. Decisão recorrida, mantida, só para ficar bem claro, em sua íntegra. Porque, na verdade, está claro, o próprio fiscal ele fez um demonstrativo daqueles itens 2 e 3 e disse, ó, essas notas aqui têm que ser excluídas. Então, não obstante a questão da multa também, eu tenho que dizer que está mantida em relação aos itens 2 e 3, notas fiscais que foram escrituradas extemporaneamente, porém, antes da constituição do crédito tributário. Né? Eu acho que ficou. Doutor Flávio voltou. Só deixa eu procurar aqui. Sim, consegui. Resolvi o problema. Conseguiu? Desculpa, resolver aqui. Não está aberta para mim editar o meu voto. Você quer editar? Peraí, Zuli. Não, eu quero colocar, não abriu para colocar o voto. Aberto, Zuli. Ainda não chegou aqui. Agora chegou. Nossa, ontem eu apanhei muito com a internet de manhã. Hoje eu estou apanhando. Susto, Zuli. Eu precisava baixar Sei que você tinha sofrido agressão, Zuli. Que horror. Eu precisava baixar um arquivo e caía toda hora, porque ele dizia, olha, não foi localizado no meio do caminho, né? Não foi localizado o servidor, ou seja, ele estava baixando e perdeu o servidor. Está indo. Olha, se eu fosse vocês agora, eu faria o seguinte, eu correria numa loja, comprava um quadrinho, tirava cópia da minha conclusão de voto e pendurava na parede para recordar que, como raridade... Eu já tirei foto, doutor Zuli, de decisão que o senhor repensou e me acompanhou. Eu tirei foto aqui do julgado. O ponto é que se o tempo muda e começa a chover de novo, né, gente? Aí é ruim. Beleza. Aí vai dar ruim, hein? Mas acho que hoje estamos em perfeita harmonia, né? Acho que podemos aí, se a presidente assim entender, doutor Zuli só faz o registro do voto e a gente... Só precisa registrar, Zuli. Está registrando, é talento aqui. Ó. Olha, aqui no caso, como eu fiz aquela espécie de observação quanto à súmula, isso daí seria mais orientativo, né, na hora de eventual liquidação, tá? Eu estou dando como não provido, tá? Que é realmente a minha verdadeira conclusão. Ok. Então, eu vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Doutora, então, por unanimidade, mantida a decisão de ofício nos termos decisão de primeira instância, conhecido o recurso de ofício e não provido nos termos do voto do relator. Obrigada, doutora. Obrigada, presidente. Eu só deixei aqui para o final, desculpe, mas eu achei que foi quando eu entro no DDS desse processo, doutor Tony, e eu verifico lá aquele segundo quadrinho, que é o valor original do tributo,
não sei se chegou a reparar, não tem tributo nenhum exigido. Não tem juros, Agora né? se fala no destaque, não sei E o quê. também não tem juros, doutor Zuli. E também não tem juros, tá? Só para... Então, não tem nenhum de outro. Quando eu fiz o voto, eu tinha reparado isso, mas, mesmo assim, eu levei em consideração outras questões para manter, mas eu realmente achei por bem que o valor, né? Tá? Se eu pegar aqui os... cadê os demais, né? Que o valor que foi atribuído aqui de 1.457.000 seria alto demais para esse tipo de infração. Obrigado, parabéns. Obrigada. Senhora presidente, só um ponto em relação à questão do subestabelecimento. Eu confirmei aqui com o advogado da equipe e ele me mandou o comprovante de que a gente fez o subestabelecimento no sistema dia 3. Nós a última olhamos, página. Nós olhamos Já achamos na última aqui. página já. Então Está aqui, já tá item regularizado. 88 da sequência. Então tá bom, fiquei mais tranquila, porque eu fiquei ligando aqui, eu falei, gente, como assim não fez o sub? Então tá tudo certo, acho que nada a regularizar. Perfeito, obrigada. Tá bom, obrigada, gente, bom obrigada, dia. juiz. Tchau, Bom dia, boa Quando semana. ela estava fazendo a sustentação oral, eu estava tentando digitar e fui lá e vi lá procuração. Fiquei mais tranquila, obrigada, gente, um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom dia. Então, encerramos o julgamento do dia 5 de outubro de 2022 da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Jailson, você pode interromper a gravação, por favor?